De imediato, não existe uma sociedade camponesa historicamente constituída que não tenha produzido, no bojo das suas lutas, utopias por ideias, ou mesmo na luta, no enfrentamento contra os proprietários de terra, contra os poderosos, contra quem esses camponeses chamavam de injustos. A bandeira desses caras tendiam a se repetir historicamente falando. Então, ideias do tipo o bem comum deve ser partilhado, a ideia de justiça se impondo diante de um mundo injusto, fartura, comida em abundância na mesa, o não pagamento de impostos, já que a terra é um bem que a divindade deu para todos viverem nela e dela. Então, é muito difícil, para não dizer impossível, vocês, ao tomarem a decisão de lerem uma sociedade do tipo camponesa, marcadamente camponesa, que no bojo das utopias desses camponeses, ou no bojo das lutas desses camponeses por um mundo melhor, essas ideias, principalmente de justiça, de paz e da não exploração, daí a ideia da justiça, se fazer presente. Então, é claro que no bojo desses sonhos, no bojo de muitas lutas reais, concretas, práticas, nós iremos ver, em alguns momentos, princípios que nós poderíamos dizer ou poderíamos ler como sendo comunistas. Se o termo comunista for aplicado enquanto uma ideia, até pode passar. No entanto, quando a gente fala de um sistema comunista, um sistema político, econômico, social, dá não, percebe? Isso é próprio do século XIX. Se insere no nosso tempo presente. Não pode, nem tem condições de ser lido num processo histórico anterior ao século XIX. Então, colocar os bens em comum, isso não faz ninguém comunista, percebe? Não faz ninguém comunista. A ideologia comunista, o sistema econômico, o sistema político, um sistema social comunista é totalmente diferente. Sociedades marcadamente campesinas, especialmente aquelas onde camponeses foram para os enfrentamentos contra aqueles inimigos, contra os seus inimigos, contra indivíduos, grupos, cidades, governos, que eles entendiam ser injustos, sonhos, expectativas de um mundo melhor, de esperanças. Bom, isso a gente vai encontrar. Talvez tenha uma dessas histórias que tem enorme sucesso e um grande apelo popular, é, por exemplo, Robin Hood. Um Robin Hood é o cara que vai para a floresta e encontra lá todos aqueles indivíduos marginalizados, que colocam o pouco que têm em comum e vivem uma vida onde não existe a palavra dinheiro, moedas, ouro, prata, etc. tal, são muito mais acúmulos do que propriamente uma ostentação de um indivíduo em oposição a outros indivíduos. Nota-se ali claramente um princípio de justiça na partilha, de igualdade dos indivíduos por estarem todos eles à margem, e uma vida onde o que se precisa consumir é fruto de ações de bandidos sociais que vão roubar as cidades e abastecer
aquele bando ali, aquele conjunto de indivíduos, dos alimentos que precisam, pois eles nem plantam e também não podem colher. Então, esse tipo de ideia, ela é muito comum, ela é muito presente. Assim, claro, tudo isso antes do marxismo, muito antes dos escritos de Engels, muito antes da Comuna de Paris, do comunismo, enquanto, sabe, princípios político, econômico, filosófico, social, muito antes disso, muito antes do século XIX. Então, eu fiz questão de trazer exemplos, sempre muito antes do século XIX, para vocês poderem entender que não faz o menor sentido falar de Jesus era comunista ou era liberal. Jesus era capitalista. Porra, é isso que a gente tem que superar, não é possível.